pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a aula de número 129 e nesta aula falaremos, sobre período composto por coordenação e período composto por subordinação, ou seja, é a continuação da aula anterior. Estamos retomando, vamos abordar de maneira diferente hoje, porque eu trouxe pequenos textos para a gente fazer a análise e temos bastantes exercícios. Então, vocês devem acessar o Classroom, marque a presença de vocês lá realizando uma atividade. As demais atividades vocês devem realizar também, não é? E vocês vão apresentar ao professor da classe. Aos alunos que não conseguem acessar a plataforma, eles podem buscar na sua escola o material, realizar atividade, enfim, E ninguém fica sem estudar. Beleza, turma? Então, eu espero que vocês continuem comigo aqui até o final dessa aula, tá bom, gente? Para a gente poder entender melhor, absorver melhor esse conteúdo que é muito importante para vocês, para o conhecimento de vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui à aula de língua portuguesa, ok? Vamos aos objetivos? Por meio da análise de texto, nós vamos fazer o quê? Compreender como são formados os períodos simples e composto. Analisar as orações independentes e dependentes, entender a diferença entre oração coordenada e subordinada. Trouxe aqui para vocês uma notícia, Mas não vamos falar sobre gênero notícia, não é isso. É só um pequeno texto para a gente poder trabalhar as orações aqui nesse contexto. Releia o título da notícia sobre o bicampeonato da França na Copa do Mundo de 2018. Lembram-se, gente? Extraído da página de jornal impressa e estudada anteriormente. Olha aqui, a professora encontrou a imagem, eles lá, E todo feliz. França ganha o bimundial, consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Leia novamente a questão de número 1, que agora faremos a análise dessa oração. Vocês lerão esse fragmento aqui do texto e vão me dizer o quê? O período que constitui esse título tem quantas orações? Letra A, 2 orações. Letra B, 3 orações. Letra C, 1 oração. Você já sabe sobre oração, Quando tem verbo, vai ter oração que tem mais verbos, orações que tem mais verbos e assim por diante. Então, vocês vão ler e fazer essa classificação e marcar a alternativa correta.
conferindo a resposta. 3 orações, letra B. Vamos analisar. França ganha o bimundial. Aqui nós temos a primeira oração marcada aqui pelo verbo. É um verbo. Quantos verbos nós temos? 3 verbos. Consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Então, marcamos essa oração aqui, esse período aqui, como 3 orações, ok? 3 verbos, 3 orações. Vamos para próximo, para um quiz. França ganha o bimundial, consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Com relação ao período, lembra que a prof falou que período tal é tal, período simples é tal coisa, período composto é tal coisa que eu não vou falar, né? Com relação ao período, classificamos como período simples ou período composto, que é a letra B. Pense um pouquinho, volte, leia a oração lá e marque a sua resposta.
Letra B, turma, período composto. O período, vamos definir agora, vamos retomar. O período é um enunciado com sentido completo construído por uma ou mais orações. Quando há apenas uma oração, ou seja, um verbo só, ele é chamado de período simples. Quando há dois ou mais verbos, chamamos então de período composto. Muito bem. Agora observe, primeira oração. França ganhou o bimundial. Segunda oração. França consagra a geração jovem. Terceira oração. França se firma entre as grandes seleções. Questão de número 2. Cada uma das orações abaixo, que nós lemos na telinha anterior e aqui, expressa uma ideia completa. Sim, não precisa de complemento, né? Ou elas estão necessariamente ligadas umas às outras no período, estabelecendo dependência sintática. Explique. Já dei uma dica aí, agora você vai me explicar.
Ok? Aqui na correção nós temos: essas orações são independentes sintaticamente. Por quê? Porque possui sentido completo, ou seja, cada uma expressa sentido completo em si mesmo. Olha aqui os exemplos, né, que nós já lemos. França ganhou o bimundial. Precisa de mais alguma informação? A não ser que quem escreveu queira acrescentar. Mas aqui já deu entendimento. Tem um sentido completo. França consagra a geração jovem. 3. França se firma entre as grandes seleções. Observação. Quando as orações são colocadas em ordem, ou seja, são ordenadas, sem depender sintaticamente uma das outras, nós chamamos de orações coordenadas. Lembram-se? Uma oração coordenada expressa uma ideia completa em si mesmo, em um período composto por coordenação, composto porque duas orações. Pode facilmente ser fragmentado de modo que as orações se transformem em períodos simples. Se eu desvincular uma oração da outra, então vou ter um período simples. Questão de número 3. Observe o trecho a seguir transcrito da reportagem que aborda a publicidade feita por youtubers mirim. O texto diz que os usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Às quais sujeitos se refere as formas verbais diz, são e compartilham nesse trecho? Qual é o sujeito? É mais ou menos isso que eu quero saber, que está relacionado a esses verbos.
Corrigindo, o texto diz que usuários são responsáveis pelo material que compartilham. A forma de se refere ao sujeito texto, ok? Aqui, ó. As formas são e compartilham se refere ao sujeito usuários. Então, os verbos são e compartilham estão relacionados ao sujeito usuários. E o verbo diz está relacionado ao sujeito texto. Muito bem. Próximo. O texto diz que usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Questão de número 4. Transcreva as orações que compõem o trecho acima de acordo com a seguinte ordem. Então, o que vocês farão aqui? Vocês vão transcrever, são 3 orações. Vocês vão transcrever aqui. Primeira oração, tal. Segunda oração, tal. E terceira oração, ok? Isso apenas que vocês farão. Já voltamos.
Ok, gente? Ali na primeira oração que vocês dividiram aí, tenho certeza que acertaram, o texto diz. Segunda oração, que os usuários são responsáveis pelo material. Terceira oração, que compartilham. Ok? Chamamos de oração subordinada a oração que expressa uma ideia incompleta. Disso nós sabemos. Estando ligada necessariamente a outra oração chamada principal. O texto diz que os usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Oração principal. O texto diz, oração subordinada, que os usuários são responsáveis pelo material. Oração subordinada também, que compartilham, tá? Então, nós temos aqui qual é a oração principal. O texto diz, ele diz o quê? Pede um complemento, não é? Então, tem a minha oração principal, mas essa oração principal está pedindo um complemento. E o complemento foi dado que nós classificamos como oração subordinada. Não entraremos nas conjunções, que é as de condição, concessiva, lembra? Finais, que nós vimos em alguma aula dessas que vocês estudaram. Porque aqui estamos vendo essa questão de qual é a diferença de oração subordinada e oração coordenada. Por enquanto não classificaremos se essa oração é subordinada final, ou se é concessiva, ou se enfim, temporal, né? Várias orações, né? Condicional. Aqui nós estamos falando apenas o que é oração coordenada, o que é oração subordinada, e qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. O texto diz que os usuários são responsáveis pelo material que compartilha. Podemos afirmar sintaticamente que essas orações classificam-se como orações coordenadas, letra B, orações subordinadas. Analise lá e voltamos em alguns minutos. Vamos lá? O texto diz que os usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Essa é a minha frase, tá? É a letra A, que orações subordinada. Por quê? Porque nós já vimos no exercício anterior. Então,
diz que há uma relação de dependência sintática entre as orações e o sentido de uma se completa com as informações das outras. Então, aqui eu trouxe aqui um item a mais, uma observação para vocês colocarem aí no caderno de vocês, para vocês poderem lembrar que a oração subordinada está dentro dessa explicação aqui. Releia abaixo a opinião do criador da boneca citada na reportagem que está lá no livro didático de vocês, que aborda a publicidade feita por youtubers mirim. O modelo de publicidade mudou, a sociedade se reinventou, os usos e apropriações que fazem nas plataformas são diversos. O modelo de publicidade mudou e continua a frase que eu acabei de ler. O que eu quero que vocês marquem aqui? O período que constitui essa opinião tem quantas orações? Letra A, 2 orações. Letra B, 3 orações. Letra C, 4 orações.
Ok, conferindo. Letra C, turminha, 4 orações. Vamos analisar aqui. Primeira oração, o modelo de publicidade mudou. Segunda oração, a sociedade se reinventou. Terceira oração, os usos e apropriações que fazem nas plataformas. Quarta oração, são diversos, ok? Quais dessas orações são independentes? Independentes, tá? Sintaticamente, ou seja, tem sentido completo? Letra A, o modelo de publicidade mudou, a sociedade se reinventou, os usos e apropriações que fazem nas plataformas. Letra D, são diversos, então são mais do que uma alternativa. Vamos lá, letra A e letra B. Por quê? Porque aqui, ó, são orações independentes, que não dependem, tem sentido completo. O modelo de publicidade mudou, ok. A sociedade se reinventou. Terminou a oração aqui no verbo e me trouxe um sentido completo. Então, turminha, na aula de hoje nós estudamos o que mesmo? Veja aqui, período composto por coordenações, orações independentes, igual a orações independentes. Período composto por subordinação, orações dependentes. Então, estudamos dois tipos de orações aqui, a coordenação e a subordinação. Também identificamos que um período pode conter orações independentes e independentes. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje.
Quero agradecer a todos e a todas que estiveram comigo até o final dessa aula. Agradecer a nossa intérprete, Elaine, que esteve aqui conosco durante essas aulas, contribuindo aí para os nossos amiguinhos também. Eu quero lembrá-los, a gente não pode esquecer, que vocês devem acessar lá o Classroom, marque a presença de vocês e realize a atividade, tá? E não deixe de dar continuidade nos estudos, assistindo todas as aulas, para que vocês possam ter, né, o conteúdo completo, né? Porque uma aula complementa a outra aula. Eu desejo a todos e a todas bons estudos, o meu abraço a todos vocês.